Robson Oliveira apresenta uma nova abordagem sobre a política de Rondônia. Podcast Resenha Política com Robson Oliveira. Olá pessoal, você que nos acompanha nas nossas plataformas, continue se inscrevendo lá, compartilhando no nosso canal no YouTube, no nosso Instagram, Robson Oliveira, Resenha Política. Assista também nossas entrevistas pelo site Rondônia Dinâmica. E nos domingos, sábado e domingo, pela TV Rema, às 23 horas, os programas de terça e quinta são reprisados. Continue, vai lá, chame seus amigos, vai compartilhando, tem aquele clique lá. E hoje nós temos uma entrevista maravilhosa com uma das mulheres mais importantes do cenário político do estado de Rondônia. Seja bem-vinda, ex-primeira-dama, mais deputada estadual, obrigada. A mais bem votada da capital, Ieda Chaves. Seja bem-vinda, Ieda, é um prazer entrevistá-la. É um prazer estar aqui conversando com você. É um programa que está tendo muita alcance, muita credibilidade pelo seu nome. É um prazer estar aqui para a gente bater esse papo. Depois de uma rasgação de seda dessa, uma mulher elegante, eu só tenho que agradecer. Mas, Ieda, como é que está lá sair do mundo empresarial, que sempre foi o seu perfil, você sempre foi uma empresária exitosa, de sucesso, para a política? É uma mudança de chave bem diferente, mas também bem desafiadora, não é isso? Eu acho que essa é a parte boa, o desafio, porque eu acho que nós somos movidos a desafio. Eu, principalmente, eu acho que quando eu acordo de manhã, se eu não tenho um objetivo, que é fazer algo, realizar algo, não naquele dia, mas pelo menos começar algo para que seja realizado, eu não estou bem, Então, por isso que eu acho que está dando certo. Mas é bem diferente, sim, sabe? A gente teve uma transição aí, embora eu nunca tenha tido cargo público, na minha vida, na verdade. Mas a gente foi coadjuvante aí por 8 anos aqui na Prefeitura de Porto Velho. Acompanhamos os bastidores da política, a gente consegue, de alguma forma, acaba influenciando também em alguns pontos. E foi uma experiência muito desafiador, porque quem vem da iniciativa privada, as diferenças são gritantes, Você precisa usar os mesmos princípios, de lisura, de transparência, de respeito aos colaboradores, também, originalidade, muito trabalho. Mas, até porque tem que ser mesmo, é tudo muito controlado, porque você não está lidando com o seu próprio dinheiro, Na iniciativa privada, se você fizer algo errado, é você que vai arcar com um prejuízo, No público, você tem uma obrigação ainda muito maior de ter mais respeito com o dinheiro público, Então, essa transição tem sido boa para você, você administrou bem. Eu faço essa pergunta, Ieda, pelo seguinte, quando você se lançou candidata, muita gente dizia, a mulher mais chique, mais elegante, do perfume mais cheiroso, da roupa mais cara, como é que vai apertar a mão do povo? E me parece que você fez bem essa transição, É porque assim, você não mudou. Tudo aconteceu muito naturalmente, Quando na primeira eleição do Wildon, primeiro mandato, na campanha eu não me envolvi, eu só fui aparecer depois pela necessidade, quando ele estava doando o salário dele como prefeito, que foi uma promessa que ele fez na campanha, e pediu que eu fizesse essa gestão de entrega do salário dele. E como eu sou empreendedora, empresária, eu não quis simplesmente entregar um cheque para uma instituição, que já seria ótimo, mas falei, vamos ajudar essa instituição a fazer com que esse recurso ele se multiplique. Então, outras pessoas aderissem também? Isso, e também assim, ao invés de a gente fazer a doação de um valor X, a gente ia até eles e tentava fazer alguma ação para que aquele dinheiro fosse, ele conseguisse agregar valor àquele dinheiro. E assim que eu fui começando a ter esse contato com a população, principalmente com as associações de bairro, com toda a Zona Leste, Zona Sul de Porto Velho, onde eu estive muito presente nesses anos. E depois, no segundo mandato, a gente já tinha vendido as empresas, E eu tinha uma responsabilidade muito grande no grupo educacional, porque quando vendemos, já há alguns anos, a gente tinha 1.300 funcionários, 5 faculdades em 3 estados. Então, era uma responsabilidade muito grande, que quando o Wildon se candidatou, que muitas pessoas pensam que ele saiu do MP para vir candidato, que não foi verdade, Ele ficou 3 anos para depois ser candidato. Então, porque eu estava muito, muito assoberbada na empresa. Ele deixou o MP para cuidar das empresas. Para cuidar das empresas. E 3 anos depois se candidatou, para surpresa, ganhou a eleição. E aí eu fiquei sozinha de novo.
Sozinha assim, eu tinha todos os meus colaboradores, tinha o meu sócio Aécio, que trabalhava comigo, mas ele cuidava muito da parte pedagógica, administrativa e eu do financeiro. Então nós tínhamos aí mas ainda assim estava bem pesado. Os filhos já estavam estudando fora, eu tinha que também viajar para visitá-los, enfim, para acompanhar. Meu filho foi estudar com 15 anos fora, mas não porque eu não acreditava que eles pudessem ter uma boa formação em Porto Velho, mas porque a minha filha foi estudar fora, ela estava numa cidade, eu aqui, eu e o Wildon aqui, e o filho aqui. Só que quando o Wildon saiu do MP, às vezes ele ia para um estado, para uma faculdade, eu para outra, ela estava sozinha lá no Rio de Janeiro, e ele ficava sozinho em Porto Velho com 14 anos. Eu falei, não, vamos juntar pelo menos os dois, porque quando eu vou para ficar com um, já fico com os dois, enfim. Tem que marcar encontro. Marcar encontro. A família. Ieda, eu vejo que você foi a deputada estadual mais bem votada na capital. É candidata à reeleição a estadual ou sai a federal, a senadora, a vice-governadora, a governadora? O Hildo deixa de sair a governadora? Aí a gente tem que conversar. Não, mas você é candidata à reeleição? Mas o que acontece, Robson? Quando você conhece bem de dentro a história, né, a minha resistência com a política, tanto no Wildon entrar na política como quando eu fui convidada. Eu fui convidada para ser vice-governadora, para deputada federal ou estadual, eu podia escolher. E na época eu não escolhi ser candidata a vice-governadora, que seria uma honra. Seria do Marcos Rocha. Também. Foi? Não só. Aí eu... Marco Rogério também convidou? Isso é um furo de reportagem. Não vou revelar os bastidores todos aqui não, porque estamos em outro contexto. Mas já passou. Mas assim, houve conversas lá atrás de outras pessoas. Ele efetivamente não chegou a me fazer um convite, mas teria uma aproximação. Isso é uma matéria jornalística maravilhosa, não sabia. E seria uma honra também, eu gosto muito do Marco Rocha. Rogério, o Marco Rocha também convidou? Chegou a convidar? O Marcos Rocha, sim, o início das conversas foi para isso. Só que eu não poderia ser... Não teria briga mais não agora, né? Pois é, não teria. Ou teria com o Hildo querendo ser candidato. Não teria. Eu sou uma pessoa muito... Não quero julgar o que está acontecendo entre o governador e o vice. A gente chega já lá, calma. Mas o que eu acho é que eu sou uma pessoa muito compromissada com a minha palavra, sabe? E quando eu assumo um compromisso, eu vou até o fim. Eu sou base do governo hoje. Fui desde o início e eu tô lá para defender, entendeu? Os interesses de Rondônia e como da base, é claro que a gente faz algumas indicações que eventualmente talvez não fosse da vontade do governo, mas eu também tenho que pensar nos meus, não é nos meus eleitores, né? Em todos que vivem aqui em Rondônia, mas também, né? Claro. Mas a partir do momento que eu estou pensando em todos, né? Eu tenho mais chance de ter mais adeptos. Mas não o que acontece? Então eu sou muito de seguir uma linha, né? Então assim, se eu tivesse vindo, eu provavelmente não teria, enfim. Geralmente alguns políticos a gente pergunta, você está feliz na política? Aí eles, não, é um negócio muito difícil. Pelo que você está falando aí, você está bem, você se deu bem, você gosta, né? Você se encontrou na política. O que eu acho? Como eu falei, até eu aceitar um desafio, eu posso resistir, mas a partir do momento que eu aceito, feliz ou triste, eu vou tentar desempenhar um melhor papel. E nessa transição, como eu estava falando, lá do privado para o público, no executivo, a gente já sentiu aquele baque, né? Você quer fazer as coisas, mas você muitas vezes não consegue, porque tem todo esse controle, licitação que demora, enfim, tantas coisas, recurso que é limitado, né? Enfim. Mas você ainda consegue executar, né? Você consegue ver alguma coisa. Ontem eu estava ali no Fábio Camilo e alguém do público fez uma pergunta: por que eu sinto saudade na prefeitura, se eu sinto saudade? Eu acho que até, né, não vou ser hipócrita, que dizer que também é um alívio, né? Porque 8 anos é pesado, é muito trabalho, é muita dedicação, você abdica de muita coisa da sua vida pessoal. Eu digo Wildon, mas como eu sou esposa, eu acabo tendo que também estar junto nesse projeto. Mas eu pego a pergunta do Fábio. O que é que você sente falta da prefeitura? Aí é o seguinte, o que eu sinto falta na prefeitura? De ter uma certa influência mais rápido. Por exemplo, qualquer do povo pode
falar, ó, minha rua tá assim, você anda na rua, você vê um buraco, você anda na rua, você vê uma praça muito suja, você, enfim, qualquer... Uma coisa é uma deputada requerer ao prefeito, outra coisa é a mulher do prefeito, dizer, ó... Então, e para os próprios secretários, né? Quando eu via, eu já ligava, nem falava com o Hildo, nunca mandando, obviamente, porque eu não tinha nem esse poder, né? Nem a pretensão de ter. Mas tu tem uma fama de mandar. Mas eu pedia, falava, secretário, eu vi isso aqui, será que não dá para colocar na programação o mais rápido possível? No dia seguinte já estava pronto, né? Não sei porquê. Isso daí realmente facilita. Então né? É muito bom, né? A gente ter isso. Não dá para ser hipócrita dizer que isso não é a parte boa da política. É natural isso. Assim como agora no Legislativo. Tipo, 2 anos, 1 ano mais ou menos, eu fiquei muito observando para aprender. Né? A gente tem que ter humildade para dizer que foi uma coisa muito nova na minha vida, né? O primeiro ano eu pude ter essa oportunidade, eu sou muito grata aos meus colegas lá na Assembleia, todos me acolheram muito bem, eu pude conversar com os mais experientes, todos me acolheram muito, muito bem, e eu fui desempenhando, achando o meu lugar. Né? Porque ali somos 24, mas cada um tem as suas bandeiras. É claro que quando é uma bandeira que é importante para o estado de Rondônia e precisa da aprovação da maioria, a gente senta, conversa e a gente vai escolher o melhor para Rondônia, né? Juntos, independentemente de bandeira. Mas cada um tem o seu espaço, né? E eu achei o meu, e nesse espaço eu estou muito feliz, porque aí voltando na sua pergunta de candidato de ficar como estadual ou federal, é uma honra ser deputada federal, é claro, né? E eu tive mais votos do que 4 deputados federais eleitos. Se eu tivesse me candidatado a deputada federal, eu teria sido aí a 4ª mais votada porque eu fiz votos de 4 com 400 candidatos, Lebrão, né? teve 12 mil votos, você teve 23, se não me engano. Então, e mais 2 tiveram em torno de 20 mil votos, 20 e poucos mil votos, né? Cristiane. E acho que, salvo engano... O Flores, né? Então, assim, mas eu tinha 400 candidatos para disputar e no federal são 100 candidatos, né? Então, eu entendo que possivelmente eu estaria eleita. Mas, assim, foi uma decisão muito pensada, muito amadurecida em escolher ser deputada estadual. E hoje eu não me arrependo de forma alguma, tanto que eu quero vir à reeleição. Por quê? Eu, como deputada estadual, o papel que eu gosto de desempenhar é mais fácil, porque eu estou mais próxima do povo. Eu não tenho que me deslocar para Brasília toda semana. Eu fico aqui no meu gabinete. Para mim é cômodo, eu moro em Porto Velho, então eu vou para o interior também. Mas o meu gabinete sempre está de portas abertas, eu consigo fazer atendimento. Tem uma equipe maravilhosa que atende para todos, mas assim, tem que ter um filtro também, porque às vezes você não consegue ter todo mundo que chega, mas a gente agenda, eu consigo atender, eu consigo ir lá e ver essas necessidades mais pontuais que são das pessoas menos favorecidas, né? Porque eu sou muito favorável do empreendedorismo, não é um empreendedorismo feminino, é um empreendedorismo, digamos assim, social, porque pode ser homem, pode ser mulher, né? Mas às vezes você tendo um recurso que às vezes assim pra gente, tô falando que não que 100 mil reais é pouco dinheiro, mas em nível de recurso público não é muito dinheiro, mas às vezes 100 mil reais para uma associação faz muita diferença. Sim. E a gente tem essa oportunidade de ir, de conhecer, de sentir o trabalho, a seriedade, a necessidade. E aí a gente fica com muito mais tranquilidade em destinar esse recurso que é público e que tem que ser bem aplicado. Né? Deputada, a senhora disse que passou 1 ano aprendendo lá na Assembleia para poder conhecer os mecanismos, a forma de como funciona, os bate-papos. E a gente sabe que naqueles bastidores ali vocês conversam muito, vocês se comunicam muito, que é natural. Vocês convivem lá. Isso é o parlamento, né? É o parlamento. Mas surgiu, nós temos uma briga hoje exposta, pública. Inclusive, entrevistei aqui tanto o governador como o vice, como a primeira-dama. A melhor entrevista que eu fiz até agora foi com a primeira-dama, foi estrondosa. Quero, inclusive, agradecer a quantidade de acesso. Inclusive, passou o Hildo, que era o primeiro. É mesmo, parabéns, Luana. Mas a minha pergunta é o seguinte... Surgiu, dentro dessa briga, emergiu que o vice-governador teria contatado alguns deputados estaduais para declarar a vagância do cargo, para tomar na mão grande o cargo do governador que estava preso naquele bunker lá na Israel. A senhora participou dessa reunião? A senhora soube, eles conversaram, chegaram a conversar com a senhora, algum deputado? Eu tenho que ser muito honesta, né? E mesmo porque nós tivemos uma reunião fechada que a gente não precisa, sim, revelar tudo. Sim. Mas eu vou falar com muita honestidade, com muita seriedade. A mim
E nessa reunião que eu estava, isso não chegou. Se houve algo, foram com alguns deputados fora. Mas a senhora soube que houve essas conversas? Pelo menos. De nenhum deputado, mas eu ouvi um boato, sim, assim, né? Mas de fato, para mim, nenhum deputado me abordou. A proposta não chegou. Nenhum deputado me abordou no sentido de vamos fazer isso porque a gente teve essa proposta, sabe? Assim, a gente recebeu essa proposta. Mas qual foi a razão, então, de vocês imediatamente votarem e fazer aquela votação para que o governador pudesse continuar? Se não houve uma... Mas foi um pedido... Não há contradição nisso? Foi um pedido do governador, porque... Ele ligou para vocês 1 a 1? Não ligou 1 a 1. A gente teve... Ele falou com as pessoas, né, próximas a ele, ligou e a gente conversou ali e assim, houve divergências, é claro, né? Foram uma tarde inteira de conversa e a gente acabou entendendo que por ser uma situação muito inusitada, muito diferente de tudo que a gente já passou e do que tem na Constituição, se você pensar, uma Constituição que quando foi feita não existia internet, não existia todas as possibilidades que se tem hoje, né? Como existia já uma possibilidade do governador voltar em breve, então entrou-se em consenso que ele poderia, que aquele pleito que ele estava fazendo seria legítimo. E aí por isso nós votamos. Eu vejo muitos deputados falando isso, não tem internet, não tem isso, mas o direito brasileiro, por acaso eu sou eventualmente nas horas vagas advogado, estabelece regras de extraterritorialidade. A discussão não é se tinha internet, é se estava, até porque hoje brigas para que o juiz esteja na comarca, que o prefeito esteja na cidade, que o governador esteja no estado. Isso é óbvio. Ninguém se elege para um estado e outros estados. Então, há uma possibilidade de uma discussão sobre isso. Mas minha pergunta não é essa, que já está superada. Como é que a senhora está vendo essa crise aí no estado, essa briga? Tem reflexos? Eu acho que sim, eu acho que não é bom para Rondônia a gente ter essas inseguranças, né? É claro, eu não vou culpar um ou outro por que chegou nesse ponto, mas com certeza isso não é bom para Rondônia, não é bom para o partido, né? Para o União Brasil, que também está todo mundo muito inseguro com relação a como que vai ficar, com quem que vai ficar, quer dizer, hoje... O União Brasil, o presidente do União Brasil é o Júnior Gonçalves, né? Que é do qual que é o meu partido. E pelo que as informações que eu tenho é que continua com ele, né? Que continua. Ele é o presidente que não vai, porque ele foi eleito, enfim, tem toda uma questão. Embora ruenda, que o presidente nacional é sabido, eu conheço ele, mas ele vai perder, isso eu não tenho dúvida não. Mas continua com ele. Mas deixa eu lhe perguntar, como é que fica? Eu compreendo que juridicamente hoje a senhora não... Seu marido está se lançando candidato a governador pelo ex-prefeito Hildo Chaves, uma das maiores lideranças do estado também, pelo PSDB. Inclusive anunciou que nos próximos dias deverá lançar a candidatura dele a governador. E a senhora está lá no União Brasil, que tem pelo menos uns 3 pré-candidatos a governador. Ainda continua lá, o Máximo não saiu. Fernando... O Júnior não, Sérgio. O Sérgio, enfim, continuam lá. E está esperando só a mudança da janela, a autorização para deixar a União Brasil, porque a senhora deve seguir o seu marido, né? Então, ao que tudo indica, a gente precisa ter essa construção. Primeiro tem que ter essa definição para União Brasil, realmente, né, de quem será o candidato pela União Brasil, de com quem vai ficar o Tem possibilidade do Hildo vir para a União Brasil? Na verdade, tudo é uma construção, sim, né? Mas se não tivesse, talvez, chegado a esse ponto... Mas já tem conversa entabulada nesse ponto sentido? Existia no passado, né? Mas agora eu acho que ninguém quer se comprometer porque é justamente por essa insegurança de como que vai ficar a situação. Então seria precoce falar em qualquer tipo de mudança, né? Agora o Wildon, como pré-candidato ao governo, ele também não pode ficar refém de qualquer partido que ele não tome a decisão, né? Então, ele está firme na decisão de ser candidato e já colocou o nome dele à disposição. E é aquilo que eu falo, Robson, a situação do Wildon é muito tranquila, é muito confortável. Ele não tem mandato, então ele não está... porque o prefeito Fúria lá de Cacoal, ele tem que renunciar para ser candidato. Né? É meu próximo entrevistado, eu vou entrevistá-lo. É muito bom, gosto muito dele também. Eu vou olhar se aquela Fúria... eu estou olhando os esqueletos, viu? Eu pesquiso, sou um cara pesquisador, eu fuço lá.
Eu vou... Vai ser boa a entrevista com ele. Ele tá fugindo. É, né? Era hoje. Mas dá um pouquinho de medo com você. Não, porque... Mas eu vou fazer as perguntas que eu acho que tem que ser feita. Mas eu acho que é muito importante para que a população conheça quem é uma pessoa, quem é outra. E como eu disse, o Wildon, se for da vontade de Deus em primeiro lugar, se for da vontade do povo, o nome dele vai estar à disposição. Agora, é claro que se ele não conseguir se eleger, a gente não sabe, né? Ninguém sabe na política. Bom, ele é prova disso, né? De surpresas que podem acontecer, sim, né? Então, eu acho que é isso. Ele não tem nada a perder então, ser candidato. O Wildon é fixo mesmo, é candidato a governador, né? Ele não se dispõe a Senado, deputado federal, não. Ele está firme pro governo. Para o governo mesmo. Então, mas faltou aquela resposta. A senhora, então, se houver, e deve haver no próximo ano, em março, a abertura de janela para não perder o mandato, sempre mudar de partido. Se ele ficar no PSDB, a senhora deve ir para o PSDB. Se a situação ficar exatamente com esse quadro, né? Eu acho que União Brasil lançando um outro candidato a governo, eu acho que fica incompatível, né? Fica feio, né? Ele no palanque e a senhora no outro, exatamente. Né? Aí fica difícil. Agora, se o União Brasil não lançar um candidato, que eu acho muito difícil, né? Porque é um partido grande, partido com recurso, se houver uma composição, aí não tem problema de continuar no Deputada, na sua opinião, assim, não tem como eu dizer, é mulher, esposa do ex-prefeito, de uma liderança política, isso pesa. Mas no seu íntimo, a senhora acha que ele deveria sair a Senado, governador ou deputado federal? Ele está certo em permanecer na candidatura a governo? Eu acho que tá, porque eu aqui em Porto Velho, por exemplo, pela nossa experiência, as pessoas veem, e olha que ele gostaria muito de ser senador. Eu acho que o sonho dele sempre foi chegar lá no Senado. Uma vez ele me disse isso, eu perguntei isso aqui a ele. Vontade dele. Mas eu entendo que hoje a situação está mais favorável para o governo. Convergindo para... Porque as pessoas aqui em Porto Velho, no interior ele ainda não é conhecido, vai ficar na campanha, tá? Já andando e tal. Mas aqui em Porto Fúrio Velho, também não é conhecido na capital, não, mas vai ficar conhecido. É isso, como ele vai ficar conhecido lá, ele aqui, enfim. Mas o que eu acho é que o Wildon, ele tem muita credibilidade pela idade, pela experiência de vida, pelos resultados que ele já deu no executivo. Então, por onde a gente anda aqui em Porto Velho, não é coisa de esposa, não é coisa de esposo que está andando ao lado, né? E eu vejo o carinho da população de Porto Velho por ele, sabe? Não, meu governador, ninguém fala meu senador, todos por onde a gente anda, meu governador, porque é natural, né? Ele veio de um executivo e eles veem uma continuação no executivo agora estadual. Então, talvez esse seja uma forma que, se ele se coloca como para o Senado, eu acho que talvez não fosse tão favorável, minha opinião. Claro, deputada, né? Deputada mais bem votada na capital. Ida, antes de entrar no campo de atuação, eu andei olhando suas mídias sociais, eu vi lá que trabalha muito com essa questão dos PET, deu emenda lá para o Hospital do Amor, trabalha também com essa questão da violência da mulher. Antes da gente entrar nisso, né, para que as pessoas que acompanham, que são inscritos nos nossos canais, possam exaurir esse tema de política na capital, a gente tem hoje em Porto Velho uma coisa inusitada, que nunca teve. Você tem um prefeito que saiu bem avaliado, e tem um prefeito que entrou também bem avaliado, mas ambos se atritam, não se gostam. A verdade é essa. Eu acho que é mais unilateral, talvez. Como assim? Né? É mais por parte do Léo? Eu acho, Léo. Se você estiver me ouvindo, a gente não tem nada contra você. Não, mas o que é que você acha de nunca conversaram, nunca sentaram para conversar? Isso é todo o meu... Acho que isso também é um furo, né? Posso falar? Sim, pode ficar. Esse é toda a minha indignação, porque antes da eleição, eles conversaram muito. A gente fez como já é do nosso perfil, da nossa índole, do nosso caráter, você acompanhou principalmente na primeira campanha, que o Wildon nunca concordou, nunca em bater, né? Ele quer a proposta, a população vê, ouve e escolhe. Eu não preciso atacar outro para dizer que eu sou bom. E eles conversaram sobre isso, e se você olhar na campanha, em momento algum você vai ver o Wildon atacando ao candidato, na época Léo, ou outro candidato, né?
Mas depois que ele foi eleito, ele ainda assim, a gente nos encontramos algumas vezes, o Wildon abriu com toda a transparência, lisura e desejo de que ele tivesse a melhor transição para que ele desse uma continuidade no trabalho de Porto Velho. Quando ele coloca para Porto Velho avançar, gente, Porto Velho avançou muito, ele precisa continuar os avanços e melhorar, fazer o que não deu tempo de ser feito, fazer o que, porque ele também não vai conseguir fazer tudo que precisa, mesmo que ele fique 8 anos, né? Mas eu acho que a gente tem que valorizar o que deu certo e o que não deu certo, vamos corrigir. Eu acho que isso é a grandiosidade de uma pessoa que sucede a outra. Eu acho que é até uma prerrogativa do cargo. Inclusive, o Wildon, quando assumiu, tinha N problemas do Roberto Sobrinho, do próprio Mauro. O Mauro é muito grato ao Wildon. O Wildon resolveu todos os problemas, todos, que o Mauro tinha, que poderia dar cassação, que poderia dar multas milionárias. Ele foi lá por quê? Porque assim como que eventualmente tenha ficado alguma coisa, é a obrigação do prefeito que está no cargo cuidar desse. Porque resolver os nós que ficaram atados. Por falta de tempo, porque tudo isso são questões burocráticas. Eu acho que acabou a eleição, desfaz os palanques. Eu não sou porto-velhense nem rondoniense de nascimento, mas eu sou rondoniense, mas de coração, e porto-velhense também. Onde eu mais morei na minha vida desde que eu nasci foi Porto Velho. Eu defendo Porto Velho com unhas e dentes. E não seria diferente numa gestão pós-Wildon. Se fosse a Mariana, ótimo, a gente teria mais acesso para falar isso das praças que estão sujas, das ruas, enfim. As praças estão muito sujas? Não, eu não estou dizendo agora, eu estou dizendo na época que eu estava, quando eu via, né? Fazer as perguntas. Eu não, assim, Porto Velho é uma cidade muito grande, muito difícil, cheio de tem poucos garis, né? Foi contratada uma empresa para limpeza, a gente torce para que dê tudo certo. Teve muitos contratempos no início, né? Eu não sei, parece. Eu tenho visto a cidade aqui, pelo menos no centro, tenho visto a cidade limpa. E isso eu fico muito feliz. A gente torce, eu moro aqui, eu vivo aqui, eu ando pela cidade aqui, né? Tudo que eu quero, até porque para não sentir que o trabalho do Wildon do qual eu também participei por 8 anos, tenha sido em vão. Porque você já imaginou que tristeza você se dedicar 8 anos com todas as suas forças, com todo o seu amor, sua dedicação, e depois vir um sucessor e estragar tudo que foi feito. Porque é aqui que eu vivo. Não, é ruim para a população. E todo mundo sabe, você sabe também. A gente escolheu Porto Velho para viver. O Léo está acertando em algum canto? Eu acho que ele está com muita boa vontade, de verdade. Eu acho que ele quer acertar, ele é inteligente. E é normal no começo você se perder. E você não precisa patinar, se justificar. Né? Patinar. Gente, você está chegando ele pegou uma coisa equipe nova. Ele não, eu me lembro, primeiro ano do Wildon, o pessoal dizia que 2 anos que Wildon... que a Porto Velho era um cemitério de político. O Wildon demorou 2 anos para conseguir acertar a equipe, a fazer a máquina rodar. Só que o Wildon pegou a máquina bem destruída, infelizmente, né? Não tinha histórico, não a tinha... cidade estava feia. A cidade estava com muitos problemas. Os viadutos... 800 quilômetros de asfalto. Então, imagina, uma capital onde você... E não terminou, ainda faltam acho que 100 e poucos quilômetros ainda para fazer em Porto Velho. Então você imagina os grandes desafios, né, que teve e que ainda tem. E não só em Porto Velho, o Brasil, a saúde e a educação vai ser sempre um desafio, né? Mas assim, a gente teve avanços gigantescos na educação. Gigantescos. E é isso... machuca um pouco, não só a mim, ao Wildon, mas a ex-secretária, quando vão colocando coisas que não são verdadeiras, Robson. É isso que eu estou falando, que deve ser unilateral, não sei se por uma estratégia política. Está tendo acusação contra a ex-secretária? Não, desde o início, ela ficou muito magoada, mas assim, nem poderia falar que ela até está na gestão, mas ela como secretária, porque veja, Porto Velho tem, salvo engano, 152 escolas, eu acho. É 100 e mais 150, eu não me lembro exatamente quantas são. É por isso que eu ia perguntar se ela estava magoada, porque ela aceitou um cargo agora numa agência... Não, ela ficou na época, né? Talvez tenham se entendido, mas na época eu ouvi, assim, por exemplo, o Léo já estava eleito, o prefeito Léo, e eu não estou falando mal. Só estou falando que saiu nas redes sociais. Que foi numa escola dizer que a escola não tinha ar-condicionado, que a escola isso, que a escola aquilo. Acabou com a escola. Pegou só o que tinha de pior na escola. Realmente essa escola era a última escola que estava muito ruim e estava em fase de licitação para terminar. Porque quando o Wildon entrou há 8 anos atrás, quase 9 já, né? Não tinha nenhuma escola com ar-condicionado.
Nenhuma escola com ar-condicionado. Ou se tivesse 5, 6 de todas. Né? As escolas não tinha material, não tinha uniforme, não tinha nada. O IDEB daqui, as provas aqui jogava o IDEB de Rondônia lá para baixo por causa de Porto Velho. E isso tudo a secretária Glaucia, junto com a equipe, né, junto com o prefeito, um trabalho maravilhoso lá e que melhoraram todos os índices de educação de Porto Velho, todos. Mas melhorou muito, bem significativo. É claro que teve o último ano que caiu um pouco por conta da pandemia, que é natural, caiu no Brasil inteiro, mas assim foi. Então, assim, esse tipo de situação, tá magoada, tá desfeitada. Gente, não é sobre ganhar ou perder a eleição, a gente não perdeu, a gente apoiou uma candidata que perdeu, né? Por vários erros, enfim, que não vem ao caso. Mas o Wildo cumpriu, ele ganhou no primeiro, ele ganhou no segundo, terminou o mandato dele, não podia mais ser candidato. Né? Então não tem mágoa. Tem assim, um desejo muito grande de que Porto Velho avance. Inclusive eu gostaria de fazer não terminou a ação ainda, mas eu já vou fazer um elogio antecipado, porque eu espero muito que dê, ao secretário Vinícius Miguel, que ele realmente está com muita boa vontade na causa animal, e eu digo dessa porque essa também é a minha luta. É uma atuação sua nessa questão dos pets, né? Eu vejo lá, a senhora é bem ativa, né? Essa questão. A gente conseguiu aprovar. Engraçado, anos atrás, o pet, né, o animal, ele não era uma bandeira de política, e hoje no Brasil todo... No mundo. Né? No mundo. Mas o Brasil era muito atrasado com relação a isso, né? Se você pesquisar, você pode medir aí a evolução de um povo, como ele trata os animais. Se você olhar em países desenvolvidos... Trata até os seres humanos mal, né? Mensurar isso, a gente começa logo pelos seres humanos. Então, mas você veja que hoje é provado cientificamente, com pesquisas, o animal, ele sente tudo. E antes, eu digo, porque eu sou de uma geração lá também, que o cachorro, tinha gente que gostava mais ou menos, mas não tinha esse cuidado, porque o animal, ele chora. Eu tenho muito bicho. Ele chora. Ele sente dor, ele sente fome, ele sente solidão. Né? E não é sobre só ter um abrigo, é sobre você ter uma família, ter o animal. Então está tendo o quê? Por falta de informação, que graças a Deus isso vem crescendo. Eu propus e o governador sancionou 2 leis da causa animal. Quais são essas leis? Trata sobre o quê? Uma delas é sobre o maus tratos de animais. Por exemplo, é proibido acorrentar, deixar em lugar sujo, lugar que não seja minimamente adequado. Porque imagina, você tem gente que pega um animal, coloca num cubículo e deixa lá onde ele vai fazer as suas necessidades fisiológicas, ele vai comer. Não é assim. Ele precisa de um espaço para se abrigar, ele precisa de um espaço para comer, um espaço para que ele possa fazer as necessidades fisiológicas dele, um lugar limpo, uma água fresca, não pode ficar acorrentado e tem que ter comida na hora certa, pelo menos não é que na hora certa, mas uma vez por dia ele tem que ser bem alimentado pelo menos, né? Dependendo da raça, enfim, E aí, isso hoje é lei, que é dessa proibição, acorrentamento, enfim, e com previsão de multas, né? E já existe uma lei federal de maus tratos animais também que tem que ser aplicadas. Então não existia uma cultura, principalmente aqui em Rondônia, ainda está bem difícil, mas eu agradeço imensamente ao Coronel Vital, que quando eu ligo para ele e peço para mandar alguém para uma que é o secretário de Segurança Pública, para mandar uma viatura para que vá lá acompanhar as protetoras que fazem resgate de maus tratos, ele me atende prontamente, porque às vezes só ligando, às vezes não vai. Deputado, e cuidar de gente, a senhora está cuidando do povo de Porto Velho também? Olha, eu já vi que os pets também têm uma defensora implacável, inexorável. E para falar da segunda lei, para a gente ir para a lei de cuidar das pessoas, os animais também. Hoje a gente colocou umas normas mais claras para fazer a procriação de animal. Porque hoje, antes, qualquer abrigo clandestino podia pegar lá, compra uma fêmea caro, aí deixa ela só parindo, vendendo, não cuida necessariamente. E depois, quando ela termina de fazer esse ciclo dela de procriação, abandonam na rua. Eu estou com 30 animais adotados, a maioria de raça, tem os caramelos também, mas porque... Aonde? Senhora, bota isso aonde? Tanto, na sua casa tá cheio, 30 cachorros? Eu tenho 5 na minha casa e o resto na fazenda. Nossa senhora, é uma cachorra. Mas graças a Deus na fazenda a gente tem um espaço grande, fiz uma estrutura muito... Eu vi uma foto lá. Eu não digo...
Mas assim, eu não divulgo esse O trabalho. Hildo gosta de cachorro? Algum já mordeu ele? Ele ama também. Na hora que ela tá brigando contigo, cachorro? Não, até porque a gente não briga assim. Mas assim... Eu não posso deixar de fazer a pergunta. Então hoje, para você comercializar o animal, você tem que microchipar, você tem que ter todo um cuidado. E na minha lei, que foi vetada, mas a gente ainda vai lutar por isso, para voltar ainda essa lei, que o animal ele só possa ser entregue para adoção, para venda, castrado. Os que eu resgato, e as protetoras, que é a Silvia Soares, eu tenho que ressaltar o trabalho da Silvia Soares, que é maravilhoso com relação à proteção animal, porque a gente que convive, todo mundo, e ela fala, sua chata, porque realmente falam que ela é chata, mas porque ela é muito correta. O animal, o vira-lata que ela pega... Ela tá onde? Ela tem cargo, aqui a ONG, não trabalha comigo, mas ela tem a ONG pelo Silvia DIS. Soares, será que é a mesma pessoa que eu estou pensando? Filha do ex-senador Daci? Ela é uma protetora maravilhosa. Ela ajuda. Eu, inclusive, destinei emenda parlamentar para a ONG dela, porque ela estava completamente irregular. E estou à disposição para qualquer ONG irregular do estado de Rondônia para eu destinar emenda parlamentar para o cuidado com os animais. E eu obviamente, não posso receber emenda minha, eu faço com meu recurso próprio, mas eu estou fazendo um trabalho, mas os meus, eles só são entregues para adoção depois de que a gente faz todo um trabalho veterinário, que castra. A senhora tem uma ONG também? Não tenho ONG, eu faço... Mas tem um centro de... Eu tenho esse espaço que eu resgato, mas o meu propósito é resgatar, cuidar e colocar para adoção. Não sou não acumuladora. É para criar, não. Não, porque a gente, aquilo que eu falei, eu entendo que eles precisam de uma família, né? Eles sentem, quando eu vou para lá, esse que eu resgato, e que eu vou para a fazenda, quando eu vou ter aliás, se tiver alguém que queira uma adoção responsável, que é uma labradora, quando eu chego lá, ela entra no meu carro, que ela quer vir embora para casa, mas se eu chegar com mais um em casa, o Hildo vai mandar eu sair. O labrador é um cachorro bem utilizado para pessoas com portadores de... Isso, eles são muito inteligentes, eles são muito dóceis. E aí é isso, a gente precisa de ter esse olhar, esse cuidado. E na Prefeitura de Porto Velho, foi feito nos últimos 8 anos, quando o Wildon ganhou a eleição, que não existia nada, não existia um lugar de bem-estar animal, só existia a zoonose, mas a zoonose é assim, ela só vacina ou ela pega um animal, que resgata o animal que esteja doente, com doença que possa ser transmissível para o ser humano. Ou seja, não tem nada de bem-estar animal, lá é para o bem-estar da população, que é importante também. Só que não existia. Então foi aprovado na Câmara dos Vereadores, com lei do Executivo na gestão passada, e hoje o bem-estar animal está na SEMA, por isso que eu estou fazendo esse elogio ao Vinícius. Na atual gestão eram feitos licitação, fiquei sabendo que parece que tem uma licitação em andamento também agora nessa gestão, porque a anterior acabou o recurso, né, para, ao invés de a prefeitura criar um espaço para receber, e tem um agora que a gente já deixou pronto, licitado, estava em obra, não deu tempo de entregar, mas é um pequeno, um provisório. Mas é mais interessante que se faça essa terceirização com as clínicas veterinárias aqui, até porque você movimenta a economia aqui local, e é mais fácil, porque imagina você pegar esses animais todos e você ter que cuidar deles. Eu já fui em muitos abrigos municipais, já fui no de São Paulo, que é maravilhoso. Eu saí de lá chorando, porque lá é maravilhoso, parece um hotel 5 estrelas, mas quando você sai de lá, eles olham pra você e tipo, olham no teu olho e me leva. Deputada, a senhora fala rápido, é bom demais, e aí a entrevista fica leve, nosso tempo praticamente exauriu, eu só tenho mais 12 minutos. E eu vi que a bicharada está bem cuidada nas suas mãos, mas eu retomo a pergunta, e o ser humano, o que é que a senhora tem feito para o porto-velhense que votou na senhora? Eu entendo que quando a gente faz esse trabalho que eu falei de aproximação de uma associação, onde a gente destina emenda para comprar implemento agrícola, semente, para fomentar ali aquela economia local, a gente está cuidando das pessoas. Agora, como parlamentar de propositura de leis, por exemplo... Violência da mulher é uma cidade onde tem violência, registro de violência, feminicídio. Aí a gente fala muito de violência contra a mulher, de feminicídio, mas existe também uma violência absurda contra criança e adolescente. Sim. É muito absurdo dentro do próprio lar. Eu fiz uma indicação agora para o governo de tolerância zero para qualquer
funcionário público que queira entrar, né, como, no concurso, ou que já esteja trabalhando e que tenha qualquer tipo de condenação que, em razão à violência, que esse fique impedido de fazer o concurso, e o que já está dentro que ele seja feita uma investigação para que talvez ele seja até afastado, porque a gente não pode admitir. Sindicância, né? Tem que ser não podemos admitir, tolerar. Olha, todos os dias a gente ouve casos, agora, aqui em Porto Velho, ontem ou antes de ontem, não sei, casos de 2 crianças sendo estupradas, salvo engano, para não falar bobagem, Tiago, se foi pelo próprio pai, se foi por padrasto, mas assim, geralmente, eu leio muito sobre essa questão da violência da mulher e das crianças também. As estatísticas apontam para a maior parte disso ser gente da família mesmo. Sendo da família, próximo, vizinho. Eu estou estudioso dessa porque área. São pessoas que a criança tem confiança, né? Sim. E inclusive também eu fiz uma outra lei, que essa a gente pode fazer, não tem visto iniciativa, né? Que é do Maio Laranja, para que a gente possa colocar no currículo das escolas, mas não só, que a gente possa trabalhar integrado, 4 secretarias, né, de saúde, educação, a de proteção, né, de ação social, para que possa trabalhar, e a CISDEC, né, para que possa trabalhar juntos, para que a gente dê mais informação. Eu faço uma ação como deputada já desde o primeiro mandato. Esses processos correm em sigilos, né, para preservar. São menores, são idosos também, mas a próprio espírito da lei. Mas a lei é justamente para a gente fazer a prevenção. Sim. Então, o que é? A Secretaria trabalhando integrada, onde a gente possa dar mais informação para a própria criança. Eu, como deputada, com a minha equipe, em agosto, a gente vai nas escolas, não conseguimos ir em todas, mas a gente vai em várias escolas, e para a gente faz umas palestras, né? Certo. É o maio, né? Maio Laranja, que é quando a gente vai e faz essa palestra, mas de uma forma lúdica. Eu já fui 2 vezes, em 2 anos, lá na Santa Marcelina. Mais de 300 crianças ali, prestando muita atenção. A gente leva personagens para falar onde termina o carinho e começa o abuso. Isso é a primeira coisa que você tem que fazer. Usa o lúdico mesmo, né? Para comunicação. E as crianças, eles ficam assim, ó, prestando muita atenção. E em várias das escolas que nós fomos, ao final, crianças se dirigindo à direção da escola para relatar que aquilo estava acontecendo com ela dentro de casa. Nosso tempo, lamentavelmente, deputada, a gente ainda tinha muita coisa para falar. Eu também tenho. Eu teria a última pergunta para fazer sobre hipótese. Mas vou fazer provocação, né? Você provoca e na próxima responde. Na próxima entrevista, gostei. Sobre hipótese, a senhora me revelou aí, que eu não sabia, tinha sido já convidada nas eleições passadas a 2 vezes a ser vice-governadora e não aceitou. E se for convidada agora, aceita? Bom, a senhora responde na próxima entrevista. Ida, deputada estadual, mais bem votada da capital. Primeiro eu quero agradecer, né, tirar seu tempo para dar essa entrevista. Eu agradeço muito, espero que nos próximos dias, vou agendar. Seu marido já teve aqui, 3 meses atrás, e daqui a 3 meses eu vou começar a entrevistar os prováveis candidatos, seja governador, seja senador, a deputado federal e estadual também, porque eu acho que é o momento da população começar a ver o que é que falam, fora aquele negócio de direita e esquerda, o que é que faz na prática. Então eu agradeço muito e seja bem-vinda na próxima entrevista. A senhora me responde se vai ser candidata a vice-governador ou se o Hildo vai ser o candidato. Vamos lá. Continue conosco, continue compartilhando, continue aí, se inscrevendo aí no YouTube, nosso canal Resenha Política. Assista pelo site Rondônia Dinâmica, toda terça e quinta nossas entrevistas. E no sábado e domingo as entrevistas são reprisadas às 23 horas pela TV Rema. Também estaremos entrando em outros sites a partir de daqui a 2 meses do interior. São vários sites que estão pedindo para retransmitir o nosso programa. Nós estamos analisando com nossa editoria e principalmente com o nosso patrocinador, que é a SES Brasil. Muito obrigado e continue conosco.